Olá, cidadãos de Ilhabela. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante para o nosso município, que são as receitas provenientes dos royalties do petróleo. Mas o que são os royalties? O que é royalties, afinal? Na realidade, trata-se de uma compensação financeira e não exatamente apenas ambiental, pago pelas concessionárias à União. As concessionárias exploradoras pagam à União pela exploração de recursos naturais. Em nosso caso, são os recursos de petróleo, mediante um contrato. Tá? Esses royalties recebidos pela União através da ANP é dividido entre a União, estados e municípios produtores e confrontantes, de acordo com as leis pré-estabelecidas, considerando as ortogonais e paralelas, que veremos adiante, cuja regulação e fiscalização é feita pela ANP. Mas não existe uma lei que destina 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde? 25% para a saúde? Sim, existe esta lei, porém ela é válida apenas para os contratos assinados após o ano de 2013. Portanto, hoje em nosso município, apenas 5% desses royalties recebidos estão sujeitos a essa lei. Vamos analisar quantos royalties representam as receitas de Ilhabela. Primeiro vejamos a evolução dos royalties nos últimos 12 anos. Vejam esse gráfico desde 2008, quando começamos a receber um valor significativo, aí, na época 24 milhões. Antes disso era irrisório, mas aí temos a curva de crescimento. A partir de 2017 já temos um crescimento bastante vertiginoso aí, e nos dois últimos anos completos tivemos aí mais de 750 milhões de royalties. Veja, 2017 460, 2018 750, 2019 715. No ano de 2020 os dados que temos é até junho, mas para comparar com os outros primeiros semestres dos anos anteriores, eu fiz um recorte desse gráfico apenas com os primeiros semestres. Vejam que existe ainda esta mesma tendência nos primeiros semestres de crescimento, porém este ano de 2020 já apresenta uma grande queda aí de 380, que foi o ano passado, para 274. Então aqui já apresenta um efeito crise aí. Agora vamos comparar as receitas e despesas ano a ano. Vamos ver esse gráfico aqui, que é um gráfico composto, onde na parte de cima nós temos em barras verdes as receitas. Aqui estou falando agora em receitas totais, royalties e mais as receitas do município não royalties. E aqui na parte de baixo, nas barras laranjas, as despesas. O que podemos ver aqui que nos últimos anos, a partir de 2017 principalmente, nós tivemos aqui 627 milhões de arrecadação de receitas, né? E tivemos 378, menos que 400 milhões de despesas, ou seja, o montante foi alto de tal forma nas receitas que o município não conseguiu gastar, já começando a apresentar a partir de 2017 um alto superávit financeiro. Se compararmos 2018, ocorre a mesma coisa, 956 milhões, né, quase 1 bilhão aí, de receitas, e despesas de
527. Aqui sobrou mais ainda, né? Quase 500 milhões, 450 milhões aí de superávit financeiro. E por fim, no ano de 2019, no ano de 2020 nós só saberemos ao final do ano, né? No ano de 2019 nós temos então 963 milhões de receitas e aqui temos 635 milhões de despesas. O fato é que se juntarmos os superávites financeiros dos últimos anos, nós teríamos aí em caixa mais de 1 bilhão ou aproximadamente 1 bilhão de reais de receitas menos despesas, ou seja, o que sobrou, que é o chamado superávit financeiro. Para ficar mais claro ainda, vejam esse gráfico onde apresentamos aqui aquela mesma barra das receitas, né, da evolução das receitas, porém agora detalhado por tipos de receitas. Então, só como exemplo, a gente pode pegar aqui, por exemplo, o ano de 2019, o IPTU é esta cor azul esverdeada aqui, vemos aqui no gráfico, só clicar em cima dessa mesma cor, temos aqui IPTU 2019, 36 milhões e uns quebrados. Então, o IPTU representa em 950 milhões aproximadamente de receitas que tivemos no ano de 2019, o IPTU representa 36 milhões, ou seja, menos que 5% do valor das receitas. Isso significa que os royalties são grandes de tal forma que todas as outras receitas passam a ficar irrisórias. Para ficar mais claro também no gráfico, todas essas barrinhas com tons lilás são royalties. Nós temos algumas rubricas diferentes, né, algumas rubricas diferenciadas, que eu não vou entrar em detalhe, não interessa para esse tema no momento, mas tudo que está em lilás aqui então se representam royalties, tá? E tem barrinhas aqui quase que a gente não enxerga, né? Por exemplo, o ISS, 10 milhões em 1 bilhão é 1%, né? Então, essa é a representação que nós temos hoje do ISS, que é a Receita sobre Serviços, que envolve aí, comércios, né, em geral, pousadas, hotéis, enfim. Mas para responder uma pergunta que recebemos constantemente, os royalties podem ser gastos em qualquer coisa? Bem, existem poucas exceções. Por exemplo, não pode pagar folha de pagamento com os royalties, exceto a folha da educação, e também não pode pagar dívidas, exceto dívidas com a União. Fora isso, é um ato discricionário do prefeito ou da prefeita alocar os royalties para quaisquer tipos de gastos. Então aqui temos nesse gráfico que está em nosso observatório, que ao final nós deixaremos o link aí para vocês, que é o gráfico que chamamos para onde foram nossos royalties. Então, de um lado nós temos as receitas, né, tudo que entrou de royalties ano a ano, temos os dados históricos aí desde 2008, e do outro, quem foram os recebedores desses royalties. Então, está em ordem crescente de valor, né? Aqui está filtrado só o ano de 2019. Podemos ver aqui que no ano de 2019, daquele montante de royalties, o maior recebedor foi a Santa Casa, com 70 milhões. Obviamente deve ter havido repasses à Santa Casa maiores que isto, mas receitas provenientes dos royalties foram 70 milhões. É isso que está mostrando este gráfico. Bem, e para ficar mais claro ainda, de forma gráfica, neste gráfico temos aqui um círculo mostrando o tamanho das receitas em 2010, de 98 milhões, e proporcionalmente em 2019, qual é o tamanho desse mesmo círculo. E internamente a esse círculo
esta parte azul petróleo, ela representa os royalties. Aí, os dois tipos de royalties principal, né, que também não vou entrar em detalhe, que é o royalties de produção e royalties de participação especial. Mas o fato é que esse círculo interno representa o tamanho dos royalties. E vejam proporcionalmente quanto que está o IPTU ali. Até mudei um pouco a forma para poder caber ali um círculo meio espremidinho, né? E o ISS, quanto que representa proporcionalmente em tamanho aí dentro deste orçamento. Bem, vimos então nos slides anteriores que, apesar dos altos aumentos nas despesas, as receitas foram maiores ainda, de forma que nos últimos anos temos aí um superávit financeiro estimado em 1 bilhão, aplicado em alguma aplicação do município, né? Mas é importante deixar claro que esse superávit nada tem a ver com o fundo soberano. O fundo soberano, que está sendo depositado em 2020, é o terceiro ano, que é instituído por lei. O primeiro ano foi 8%, o segundo 12%, esse ano 16%, o ano que vem vai para 20%, 21%, não tenho certeza agora, e no quinto ano 25%, e a partir daí fixa em 25%. O fundo soberano, então, ele está sendo depositado, existe um conselho de acompanhamento ao qual eu faço parte. Então temos hoje, esse extrato está um pouquinho desatualizado, ele é de maio, 250 milhões. Então isso está separado, que só pode ser usado mediante algumas circunstâncias, por exemplo, catástrofes, enfim, esse é outro assunto, tá? Então temos aí os 250 milhões nos fundos e temos mais 1 bilhão de superávit orçamentário. E o porquê de estarmos fazendo esse vídeo explicação? Porque nós enxergamos alguns riscos de queda nas receitas dos royalties nos próximos anos. Então, o primeiro risco, Lei 12.734 de 2012, apesar de ser de 2012, foi aprovada em 2013, que altera as regras de divisão. O segundo risco é a própria crise, que nós já conhecemos aí, não só Covid, mas como o aumento da disponibilidade do petróleo no mundo, né, da oferta. E o terceiro, que esse é mais recente, pouca gente tem conhecimento, que é um processo movido pela Prefeitura de São Sebastião, que solicita à ANP, a Agência Nacional do Petróleo, uma revisão e inserção de uma nova linha ortogonal para a Prefeitura de São Sebastião. Vamos analisar um a um desses riscos. Primeiro, a Lei 2.734. Ela altera a regra da divisão, tornando a partilha mais equalitária entre produtores e não produtores a todos os municípios brasileiros. Lembrando que hoje os beneficiados são em torno de 40 e poucos municípios. Nós temos 5 mil municípios no país, mais um pouco, estou arredondando, ou seja, 1% dos municípios recebem os royalties por serem municípios confrontantes. Essa lei ela foi aprovada em 2013, ou seja, ela já foi aprovada. Porém, os estados do Rio e Espírito Santo entraram com uma ação de inconstitucionalidade. E na época, em 2013, a ministra Carmen Lúcia concedeu essa liminar, suspendendo a eficácia da lei. Então, até o momento, continuamos recebendo royalties através de uma liminar. A despeito de diversos pedidos de adiamento constantes, liderados principalmente pela deputada Clarissa Garotinho. Então aqui eu tenho um quadro comparativo do que vai mudar para nós, municípios confrontantes. Não vou explicar para todos que muda para o Estado, para a União, para a Marinha, todo mundo que recebe royalties, existe uma mudança. Mas eu vou me concentrar aqui nos municípios confrontantes. Lembrando que nós não somos produtores, somos confrontantes. Produtor é um município que tem um posto em seu território. Nós somos confrontantes. Então, as duas principais fatias dos royalties
é uma fatia que é a alíquota até 5%, que é uma vez estabelecido um contrato de exploração, é estabelecido um limitante que até até aquela quantidade de exploração incide 5% de royalties, e acima daquela quantidade há um percentual, um aumento percentual começando em 6% até 10%. Então o limite de royalties é 10% do valor base das receitas de exploração. Então aqui vamos pegar então, no caso dos royalties, até 5%. Então esta fatia de royalties aqui, os municípios confrontantes recebem 30% do montante, ou seja, todo aquele montante de royalties é dividido entre estados, União, enfim, e os municípios ficam com 30% dividido entre eles, municípios, dependendo do percentual que o poço está dentro da sua área de confrontação. Veremos a seguir o que é a área de confrontação. Com a nova lei, nós cairíamos imediatamente de 30% para 17%, ou seja, quase metade na queda aqui, e teria um degradê de diminuição ao longo de 5 anos, sendo que no 5º ano passaríamos a receber 4%. O mesmo ocorre com a parcela acima de 5%, de alíquota de 5%, onde os municípios confrontantes recebem hoje 22%, 22,5%, passariam a receber no próximo ano 17%, também decaindo até o 5º ano, quando será 4%. Então esse é um dos riscos. O segundo risco é a própria crise, né? Nos 2 últimos anos nós tivemos uma receita baseada ao valor do barril de $70 no mercado internacional. No início da crise do Covid, chegou a cair para $30. Agora tem uma pequena recuperação, em julho estava 43. Aqui eu mostro uma matéria do G1 falando sobre esse efeito crise, e já prevendo no ano de 2020 12 bilhões de quedas na receita nacional de royalties em todo o país. Mas o que são as ortogonais? Bem, primeiro vamos entender o que é a linha de base, que é uma linha traçada pelo IBGE, que é essa linha vermelha mostrada aqui nesse mapa, que é uma linha traçada deixando a costa brasileira, ela estende em todo o litoral brasileiro, e ela deixa a costa brasileira o mais reto possível. E as ortogonais, então, são perpendiculares à linha da costa, esta linha vermelha, que forma um ângulo de 90 graus, né? Então aqui temos, por exemplo, a ortogonal de São Sebastião, esse aqui é o município de São Sebastião, aqui é a divisa, né? Então tem aqui uma linha perpendicular, fazendo esse ângulo de 90 graus com esta linha de base aqui do IBGE, que passa a 90 graus e vai até o limite do município, formando então a área de confrontação do município de São Sebastião, que é essa parte cinza aqui. Ou seja, São Sebastião tem direito a royalties em cima desses poços aqui que estão em sua área de confrontação. Vejamos as ortogonais de Ilhabela. Primeiro, mesma coisa, temos aqui a linha de base vermelha, temos aqui uma linha uma perpendicular formando esse ângulo de 90 graus até o limite do município. E foi traçado isso aqui. Por que houve essa abertura aqui que parece um fecho de luz? Porque ao chegar aqui no limite norte aqui de Ilhabela, aconteceu uma inflexão desta linha de base do IBGE em sentido ao Rio de Janeiro, e deu uma quebradinha, fazendo com que a perpendicular, ou seja, a ortogonal de Ilhabela, que é perpendicular a esta linha, abrisse para cá nesse ângulo de 90 graus. Aqui então essa linha tracejada é a divisa do rio,
então daqui para cá já pertence ao estado do Rio. Então toda essa região aqui, esses poços de exploração aqui, os royalties vão para Ilhabela. Então é isso que faz com que o nosso município, vejam os outros municípios, as fatias que tem, é isso que fez com que nosso município recebesse mais royalties do que os outros. Mas em caso de acidentes ambientais, seríamos os mais afetados? Bom, primeiro, os royalties são compensações financeiras pela exploração e não apenas por riscos e danos ambientais. Se não, vejamos. Aqui, vejam esse modelo de dispersão da mancha, atingiria inclusive Ubatuba, e Ubatuba praticamente não recebe royalties. Aqui só para a gente ver qual é a confrontação de Ubatuba, está aqui, ó, praticamente não recebe royalties, mas com certeza num acidente ambiental nenhum dos poços aqui que Ilhabela recebe royalties, toda essa região aqui seria afetada. É assim que a mancha de óleo se dispersa. Obviamente que aqui é um modelo muito simplificado, não é exatamente assim, depende de correntes e de vento, mas numa situação qualquer aí de acidente, com certeza diversos municípios da costa seriam afetados, ainda que seja este poço aqui, cujos royalties vêm somente para Ilhabela. Bom, para ficar mais claro o que exatamente São Sebastião reivindica, aqui nós temos então esta linha verde aqui, as linhas verdes são as linhas de confrontação dos municípios. Então aqui ó, tem o município de São Sebastião, que é esse verdinho aqui, temos aqui a linha de confrontação, como aqui começa da Ilhabela, ele ficou com essa região. Ilhabela tem este aqui, que está num ângulo de 90 graus aqui, e tem as duas laranjas aqui, que são as linhas de confrontação de Ilhabela. Então, a 90 graus aqui, 90 graus aqui, deu esse ângulo. Então, tudo que vem para cá está na região de confrontação de Ilhabela. E aqui temos essa outra linha, que é a linha que divide São Sebastião e Caraguatatuba. Ou seja, Caraguatatuba, aqui tem outra linha, ficaria então com esta faixa aqui. Desculpa, eu estou falando errado. Aqui é Ubatuba, Caraguatatuba está aqui. Então, a faixa de Caraguatatuba seria só essa aqui. E aqui é de Ubatuba, que é uma grande área, porém, infelizmente, aqui não há poços. Tem um outro começando agora, então Ubatuba praticamente recebe um valor muito irrisório de royalties. Bom, o que São Sebastião reivindica então? Uma vez que todas as ortogonais começam na divisão dos municípios, por que ele não tem um ortogonal aqui na divisa de São Sebastião e Caraguatatuba, que é essa linha então imaginária, que ela não existe, né? Eu desenhei no mapa aqui apenas para explicação, uma nova ortogonal, porque acabou Ilhabela fazendo sombra para o município e o município acabou ficando só com essa faixa aqui. Então ele reivindica também que a ortogonal dele deveria ser essa aqui e, portanto, as ortogonais dele seriam daqui até esta verde. Então todos os poços que estão nessa região seriam compartilhados entre Ilhabela e São Sebastião. Essa é a reivindicação que eles colocam. Então, bem, esta reivindicação do município de São Sebastião, ela é bem difícil de ocorrer, mas não impossível. Então, pensando aí num cenário pessimista, nós estávamos em 2019 com 750 milhões, porém tivemos a crise, tivemos uma nova lei de distribuição, que está em fase de aprovação, está no STF para julgamento, e temos a reivindicação de São Sebastião, que também agora está sendo também compartilhada com Caraguatatuba, está também reivindicando a mesma coisa. Nesse cenário pessimista, nós sairíamos então de 750 milhões de royalties e cairíamos para menos que 100. Não sei exatamente quanto, talvez 90, 80, isso em torno de 2025.
Então esse é o cenário que é visto como pessimista aí. Estou usando aqui para os mais antigos aí a Iena Hardy, quem se lembra aí, era o pessimista do desenho animado, né? E agora chego ao principal motivo desta vídeo apresentação. Pelas incertezas aqui mostradas de como serão as receitas nos próximos anos, é fortemente recomendável neste momento que nosso município controle os gastos, faça controle dos altos investimentos e a nossa recomendação principal, transferir a maior parte do montante desses recursos para o fundo soberano, que, como dito, né, são recursos de superávit financeiro. Então essa é a proposta que deveria ser pensada por todos, não apenas essa gestão, mas por todos os candidatos que irão concorrer às próximas eleições. Então deixo aqui a nossa recomendação e até o próximo vídeo ou informação do nosso Farol da Ilha.